Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou listar 6 curiosidades sobre Edgar Allan Poe, que nasceu neste mesmo dia, em 19 de janeiro, só que lá em 1809 nos Estados Unidos. O Edgar Allan Poe é muito lembrado pela literatura de terror, pela literatura gótica, mas como muitos sabem, ele também é considerado o pioneiro da literatura policial moderna. Isso porque foi ele quem escreveu o livro Os Assassinatos da Rua Morgue em 1841. Essa história é tida como a primeira história com um detetive que usava métodos dedutivos e analíticos para resolver enigmas. Nesse vídeo eu vou falar sobre 6 curiosidades da vida do Edgar Allan Poe, que foi um escritor que ficou mundialmente conhecido mesmo só depois da morte dele, que também aconteceu sob circunstâncias muito misteriosas e inexplicadas até hoje. Mas vamos para a lista. Auguste Dupin é considerado o vovô dos detetives da ficção, porque as suas histórias foram as primeiras que uniram algumas características do que veio a se conhecer como literatura policial moderna: o uso da lógica nas investigações, a narração da trama por um segundo personagem e a explicação do raciocínio. O Dupin vai aparecer em 1841 no livro Os Assassinatos da Rua Morgue como um homem que leva uma vida solitária em Paris, onde ele tem apenas um amigo conhecido como narrador anônimo, que é justamente quem vai narrar as suas investigações. Ou seja, esse seria o avô do Watson. Esse personagem, o Dupin, vai influenciar uma leva de autores que décadas depois vão ajudar a popularizar a literatura de mistério no mundo. O mais importante deles foi, sem dúvida, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Era filho de 2 atores, mas os seus pais morreram quando ele era muito pequeno, então ele ficou órfão com mais ou menos de 2 para 3 anos, e ele acabou sendo acolhido por uma família escocesa que era muito rica, tinha muitas posses, Isso possibilitou que o Poe estudasse nos melhores colégios, que ele viajasse, Ele chegou a morar até em Londres em 1815, Então ele teve uma boa educação lá no começo do século XIX. O problema é que ele não se dava bem com o próprio pai, Ele era mais próximo da mãe, então depois que a mãe dele morreu, o Poe acaba se afastando do pai, porque eles brigavam demais, eles tinham muitas diferenças e a verdade é que eles nunca mais, como diria o Corvo, iriam se reconciliar. Por falar em Corvo, esse se tornou o poema mais conhecido do Allan Poe, O Corvo, publicado em janeiro de 1845, mas o que pouca gente sabe é que originalmente o Poe imaginou outro pássaro para ilustrar esse poema, que seria um papagaio. A questão é que para ele criar o poema foi como uma equação matemática, Um problema que ele levou algum tempo para resolver. O Poe imaginou qual pássaro poderia repetir o refrão nunca mais com frequência, Uma das frases mais marcantes do poema. Aí ele chegou à ideia do papagaio. Mas convenhamos que o papagaio não tinha um toque melancólico, que era o que ele queria dar pro poema, Então aí ele sabiamente reconsiderou o pássaro e acabou escolhendo o nosso amigo Corvo, decididamente um bichinho mais sombrio. Poe era pequeno, quando ele era criança, a sala de aula dele ficava ao lado de um cemitério. Então, as aulas de educação física e aritmética eram feitas ao ar livre, em meio às lápides dos membros da paróquia. Não me admira que ele tenha se tornado um especialista em histórias góticas de terror, Apesar de hoje o Poe ser um dos grandes nomes da literatura, na metade do século XIX ele vivia numa situação muito precária. Ele era pobre, ele era muito endividado, então ele já tinha trabalhado como editor de jornal, crítico literário, que era o trabalho principal dele, Ele tinha publicado livros, mas ele sempre foi muito mal pago, Ele andava sempre vendendo o almoço para comprar a janta. Então, em 1847, ou seja, 2 anos antes da morte do Poe, ele enviou uma carta para um editor que era conhecido dele, implorando para que o cara comprasse 2 artigos dele por $90. Hoje a gente para pensar, mas como que uma situação dessa aconteceu? Parece inacreditável, Diante da qualidade da obra do Edgar Allan Poe, da longevidade da obra, da popularidade, como ele marcou a literatura universal, Mas na época essa era a realidade dele. E um detalhe, a carta jamais foi respondida pelo muito amigo editor. Esse é um dos grandes mistérios quando a gente fala de Edgar Allan Poe, o modo como ele morreu.
Até hoje existem várias versões para esse fato, mas a história, como se sabe, começa em 3 de outubro de 1849 nessa cidade chamada Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, quando Poe é encontrado delirando em uma esquina, usando roupas estranhas e toda amarrotadas. Daí levaram ele para o hospital, onde ele ficou lá agonizando por 4 dias no hospital, chamando o nome de uma pessoa que ninguém jamais soube quem é, um tal de Reynolds, e depois repetindo a frase: Deus ajude a minha pobre alma. Então, o atestado do Edgar Allan Poe nunca foi encontrado, mas obviamente muito já se especulou sobre a causa da morte. Já disseram que foi uma consequência do alcoolismo, que ele sofria de sífilis, epilepsia, diabetes, hipoglicemia, até raiva foi citada como causa. A verdade é que ele morreu dessa forma misteriosa, com apenas 40 anos, né? Pobre e bastante solitário. Eu penso que ele jamais imaginou que ele fosse entrar para a história como um dos grandes nomes da literatura, né? Porque ele não teve todo esse reconhecimento em vida. Ele, na verdade, começou a virar ícone, assim, a ficar famoso só depois de ser reconhecido pelos leitores franceses e ingleses. E isso aconteceu no final do século XIX, porque ele influenciou diretamente os poetas Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Então, ele não aproveitou esse reconhecimento em vida. Mas, pelo menos, o trabalho dele não foi esquecido e até hoje a gente tem a oportunidade de ler as grandes obras deixadas pelo Edgar Allan Poe. É isso, eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades sobre o Edgar Allan Poe. Na descrição aqui embaixo vocês vão encontrar links para edições legais de livros e e-books que eu pessoalmente indico, além de matérias no site sobre ele, então é só acessar a descrição aqui embaixo do vídeo e clicar no link que vocês estiverem procurando. E valeu ao pessoal que faz compras usando os meus links pela Amazon e que me ajuda muito com as comissões aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal do Literatura Policial, deixa um comentário, segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!